Olá pessoal, seja muito bem-vindo ao meu canal, Bruna Terror. E se você gosta desse tipo de vídeo, quer receber mais vídeos como esse, curte, comenta e me segue pra mais vídeos assim. E eu quero agradecer a cada um de vocês, tá? Atingimos 100 inscritos, né? Tô muito feliz. E vamos aí continuando pra gente atingir nossos 1000 inscritos, não é verdade? Então vamos ao vídeo que interessa. O rosto no escuro. Pois bem, gente, Lucas, ele era um jovem, tudo, morava com os pais dele até então. E ele tava decidido a sair de casa pra trabalhar, estudar, né, fazer suas coisas, enfim. E ele pesquisou muito o lugar que ele ia, enfim, pra conseguir conciliar, ficar perto do trabalho, ficar perto da faculdade, né, mas que seja um preço razoável, né. E ele conseguiu achar um local bem localizado até, com um preço muito em conta. Ele até estranhou, mas ele pegou, fez uma linha dele e tal, depois de muito planejamento, e foi, né, seguir a sua vida. Quando ele chegou nesse determinado prédio, ali, né, que era um prédio, apartamento e tudo, as pessoas pegaram e já perguntaram, você que é o que alugou o último quarto aqui e tal. E aí o pessoal já tinha falado assim, você tem certeza que você quer ficar nesse quarto? E ele sem entender muito o porquê que as pessoas não estavam falando isso. Ele falou, sim, eu quero, né, eu tô estudando, trabalhando e tal, eu vim de muito longe e tal, e o preço tá super acessível. E aí os vizinhos já começaram a falar, mas você sabe a história? Você sabe o que aconteceu nesse quarto? Você sabe? E ele pegou e falou assim, não, o que aconteceu nesse quarto? E aí os moradores ali começam a contar cada um a sua versão, né? Mas um ali específico falou que ali aconteceu alguma coisa, tinha alguma coisa de sobrenatural dentro daquele apartamento, porque as pessoas não ficavam ali por muito tempo. Se é que elas ficavam. E já teve muitas pessoas que já tinham morrido ali, ou enlouquecido, ou coisa do tipo. Só que as pessoas não ficavam ali por muito tempo, acontecia algo muito sobrenatural. E aconselhou ele a procurar outro lugar, porque ali talvez ele poderia ver coisas que ele não. E aí nisso ele começou a dar uma alta gargalhada, rindo, falando, nossa, isso é loucura de vocês, nada a ver, sobrenatural não existe, essa coisa não existe, né? E ficou por isso mesmo, né? Se ele queria ficar ali, então ele vai ficar ali. Então ele chegou no apartamento, tudo bonito e tal, organizado, nada de sobrenatural, nada, um apartamento normal, como um apartamento qualquer, né? Ele arrumou suas coisas ali, enfim, e nisso já estava anoitecendo. Anoitecendo, ele ficou ali pela sala, assistindo televisão e tal, comendo, comprou uma iFood, né, um delivery ali, comeu, enfim, e ele foi dormir. Na primeira noite que ele tava ali, que ele foi dormir na escuridão, ele não tava conseguindo dormir, e nisso quando ele olha no relógio, já era meia-noite e pouco, quase 1h da manhã, e nisso ele tava sentindo uma sensação muito esquisita, e tava muito gelado o quarto, então ele tava com 2 pernas e tava sentindo muito gelado. Que estranho, porque ali não tava esse frio todo, sabe? Como é que ali, só dentro do quarto tava tão frio? Isso ele começou a sentir que alguém tava observando ele, alguém tava olhando pra ele. E ele ficou meio sem entender o que tava acontecendo, tinha uma presença ali de alguma coisa. Então ele vê bem ali perto da parede, uns olhos brilhantes, sabe? Perto da parede com a janela, sabe? E aí ele pensa que até que é um gato, alguma coisa assim, que tá vindo de fora, só que tá vindo de dentro do quarto dele, não da janela lá de fora. Ele vê que tem uma sombra negra, algo ali, que parece que tá saindo da janela. Nisso ele fica sem entender, esfrega os olhos pra ver se é aquilo mesmo que ele tá vendo. Ele olha mais assim e parece que aquela coisa tá saindo de dentro da parede, com os olhos brilhantes. Nisso ele fica paralisado, sem entender, não sabe se ele tá sonhando, se aquilo é real. E ele sente muito medo. Só que daí logo que ele pensa, que ele fala, eu tenho que ligar a luz pra ver o que é aquilo ali. E aquilo parece que tá andando bem devagarzinho, sabe? Mas na direção dele. E uns olhos bem brilhantes olhando pra ele, onde ele está deitado assim, de frente pra ele praticamente. Nisso ele vai até acender a luz. Ele vai e acende a luz, né? Ele levanta assim, acende a luz. Quando ele acende, não tem nada. Não encontra nada. Nisso ele fica assim, meio, o que que tá acontecendo? E nisso ele volta a dormir. E não vê mais nada e dorme. Quando é no outro dia, ele pensa que é um pesadelo, né? E ele, nossa, é um pesadelo e tal. Vai fazer as coisas deles normal ali, né? Estudar, trabalhar e volta. Quando ele volta, os vizinhos perguntam se ele viu algo sinistro e tal. Ele fala que não, que ele só teve um sonho ruim ali de uns olhos e tal. E muitos perguntam, realmente, será que você teve um sonho ruim? Ou isso não é real, né? E você tá dizendo que é um sonho. E o pessoal, não. Lucas fala pra eles, não, isso é só um sonho, vocês são muito paranoicos e tal, é apenas uma casa, isso não existe. Para com essa loucura. Nisso ele não acredita muito. Quando é no segundo dia, ele sente isso por vários dias ali, ele vai sentindo essa presença, que tem algo observando ele liga a luz e tal. Mas um dia especificamente, quando ele já tava ali, já fazia mais ou menos quase um mês, falta energia, tá chovendo muito, ele chega do serviço, da faculdade, né, depois, e tá chovendo muito, muito mesmo. E ele entra e tá sem energia, não tem energia ali no quarto, nem na casa, nem no canto nenhum, não tem energia. E nisso, como ele já vai, ele tem uma lanterna,
a lanterna não tá funcionando, ele usa a lanterna do celular, mas a bateria tá bem fraquinha, sabe? E ele vai usando mesmo só pra ele comer, tomar um banho e dormir. Nisso ele faz isso e já vai logo pra cama dormir e deixa o celular assim na cabeceira ali da cama. E ele fica ali, né, pensando, olhando pro teto, porque como tá muito cedo pra ele ainda, que ele gosta de dormir mais ou menos umas 10, 11 horas da noite, que é o horário assim que dá pra ele acordar. Senão, porque se ele dormir muito cedo, ele vai acordar muito cedo e vai acordar de madrugada e tal. Então ele costuma dormir esse horário, pra que no outro dia ele acorde exatamente no horário certinho, né? Então nisso, ele pega, né, e fica ali, olhando pro teto, pensando, e olhando pra justamente a parede, onde ele sempre vê aqueles olhos, ele sente aquela presença. Nisso ele pega no sono. Quando ele pega no sono, ele acorda, sabe? Ele acorda assim, mais ou menos quase 1 da manhã novamente, sabe? E aí, ele olha e tá sentindo aquele frio novamente, aquele gelado e tal. Ele pega outra coberta pra se embrulhar. E nisso ele sente de novo essa presença, essa coisa e tal, vagando por ali, e os olhos andando assim. Nisso ele pega, ele já tá com bastante medo mesmo com aquilo, e ele levanta pra ligar a luz. Só que ainda não voltou a energia, ainda a energia não tinha voltado. Então ele vai procurando o celular e tá na cabeceira, e aí ele vai alumia, e mesmo assim, do jeito que ele vai alumiando, ele vê uma sombra muito negra, assim, parecendo uma névoa, sabe? De uma pessoa, uma criatura. E ele vê os olhos muito esbugalhados pra ele. E nisso ele vai vendo uma boca também, com um dente mega afiado, tipo, rindo pra ele. E nisso o celular cai da mão dele. Quando ele pega, o celular já tá desligado. Tipo, a lanterna já se apagou, não tá funcionando, a bateria se foi. E nisso ele tá com muito medo. Ele fica paralisado ali. Ele tenta ir pra porta, só que a porta tá trancada. E aquela criatura, aquele ser que ele não sabe identificar o que é, vai se aproximando dele. Vai se aproximando, vai se aproximando. E ele começa a gritar pra pedir socorro e falar pra criatura ir embora. Sai daqui, me deixa em paz, o que você quer? E a criatura dá uma gargalhada, ri dele, sabe? E fala, eu quero a sua alma. Agora você também faz parte da escuridão. Nisso, no outro dia seguinte, os vizinhos não vê, como é de costume, Lucas sair de casa e trabalhar e tal, fazer as coisas que tem pra fazer, e eles ficam preocupados. Mas mesmo assim, eles esperam chegar à tarde e também não vê sinal dele. Até que chega também à noite e também ninguém vê sinal dele. Então, quando é no outro dia, eles chamam a polícia, porque não vê o sinal dele durante 24 horas, certo? E a polícia vai lá e tal, e os vizinhos estão tudo e coisa, final de tarde, etc. E aí eles entram na casa, né, porque eles batem ali, ninguém responde e tal. E aí tem uma pessoa que é o proprietário dali, ele tem uma segunda chave. Então ele vai lá, abre a porta e procura onde que tá o Lucas, se aconteceu alguma coisa com ele. Quando eles chegam lá, eles ficam sem entender e já os moradores que já estão ali, eles já sabem que essas coisas acontecem, né? Como o Lucas estava duvidando e tal, etc. Mas os policiais ali, eles ficaram muito perplexos com o que eles viram. O Lucas estava sentado na cama e ele estava olhando, só que ele não piscava. Ele não piscava e ele tava pálido e parecia que os olhos dele estavam vazios, sabe? Ele tava, tipo, olhando pro nada. Só que, tipo, ele tava vivo. Ele não tinha morrido, ele tava vivo. E aí, só que ele não se mexia, as pessoas falavam com ele, sacudia, assim, pra ver se ele se movia. Mas não, ele não fazia isso. Então ele só ficava ali, olhando, sem piscar, e os olhos vazios e a pele toda pálida, bem pálida mesmo, sabe? Como se tivesse morrido, porém ele tava vivo. E aí algumas pessoas tentam balançar, conversar, chamar ele, mas não adianta. E nisso ele vai ser internado no local. Só que depois disso ele nunca mais falou com ninguém. Ele tipo que tava vegetando. E ele não comia, ele não falava e nada. Simplesmente tava vegetando, assim, literalmente. E essa foi a história de terror de hoje, né? Que tenso. O que você achou? Deixa aí nos comentários, tá bom? E um beijo, gente, e até a próxima. Até a próxima do nosso vídeo, tá bom? Espero que vocês tenham gostado dessa história.